Banda 1 FM 92,7. Do jeito que você Continue gosta. ligado. Vem aí a próxima atração. Começa agora pela sua Rádio Banda 1. O programa Emanuel Deus Conosco. Uma orientação, uma palavra amiga. Apresentação missionária Lilian Marie. Shalom, shalom, Shabbat shalom a todos os ouvintes do programa Emanuel Deus Conosco. Uma grande alegria nesta manhã de sábado, nós estarmos novamente aqui para falar aquilo que o Eterno quer que nós possamos ouvir através da Escritura Sagrada. Esta é a melhor profecia, a palavra de Deus. E você que está aí do outro lado, nos acompanhando pelas plataformas digitais, pelo site e pela Rádio Banda 1, FM 92.7, você é nosso convidado especial. Eu sou a missionária Lilian, quero fazer companhia para você. Hoje nós temos aqui a minha filha na técnica, Amanda Yumi, sob a supervisão de Marcinho Pinheiro. Vamos ouvir então a mensagem, a palavra de Deus, das 9 às 10 horas da manhã, todo sábado, para a honra e glória do nosso Deus, nós estamos aqui para ouvir e ensinar, a palavra de Deus. Tema do programa: Sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem. O livro de Esdras, em hebraico Esdra, ele relata o retorno do povo de Israel do exílio babilônico para Jerusalém no empenho de reconstruir o templo. Então, este livro, Sefer Esdra, livro de Esdras, é um livro abençoado que nós vamos meditar hoje, no capítulo 7, onde o rei Artaxerxes, em hebraico o nome dele pronuncia diferente, ele concede toda a autoridade a Esdras para que ele venha retornar com provisões e também levar a lei de Deus para o povo lá em Jerusalém, em hebraico Jerusalém. Então a presença do Eterno guiou Esdra, e ele superou o medo. Ele confiava no Senhor, diz aqui a palavra do Senhor que ele criou coragem para que ele pudesse desempenhar esta missão. Então, ele foi fortalecido com a mão de Deus sobre a vida dele. Por 8 vezes, tanto em Esdras quanto em Neemias, nós vemos que a mão do Senhor estava sobre ele. Se você já conhece um pouquinho da história bíblica, você sabe que a primeira leva de reconstrução, aonde eles se tornaram, foi de Esdras e Zorobabel para a reconstrução do templo, e a segunda foi a de Neemias, que eles iriam reconstruir a parte frontal dos muros de pedra, as muralhas de pedra, e também as portas de madeira. O Eterno, Ele quer falar ao nosso coração, amém? Você que está disposto a ouvir nesta manhã essa mensagem, uma mensagem de fé e de esperança. Vamos orar então, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma, como diz em hebraico, uma tefilá, vamos fazer uma tefilá. Soberano e eterno Deus, louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome. Glorificamos ao Senhor, que é a fonte de tudo em nossas vidas, Pai. Obrigado por esta rica oportunidade de novamente, Pai, ao longo desses 9 anos, mais uma vez, o Senhor, Pai, permitir que eu leve a Tua palavra. Que nesta manhã o Senhor fale ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir. Não aquilo que queremos, Pai, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que neste momento a Tua graça seja derramada, despejada sobre a vida dos Teus filhos. Que eles sejam assistidos em suas necessidades. Visita-os com paz, com saúde, com alegria, com prosperidade em todas as áreas das suas vidas. Que o Senhor, Pai, venha revelar através da Tua palavra aquilo, meu Deus, que está no Teu coração para nós. Muitas vezes, Pai, deixamos de ouvir a Tua voz porque não lemos a Tua palavra. Mas o Senhor, Pai, colocou-nos aqui, Senhor, nos colocou aqui na Rádio Banda 1 para todo sábado
ministrar, Pai, a palavra do Senhor e alcançar, Pai, vidas, trazer aos teus filhos restauração, renovo, que o Senhor, Pai, permita nesse dia que a reconstrução também seja feita em nossas vidas através da tua palavra. E que do início ao término do programa o Senhor seja, Pai, a nossa luz, o Senhor seja o centro. Que do início ao término do programa o Senhor venha dirigir, Pai. Tudo está em tuas mãos. Para a honra e glória do teu nome, oramos em nome de Jesus. Em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Tema do programa: sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem. Você pode dizer que a boa mão do Senhor está sobre a sua vida? Nós temos e precisamos dessa boa mão do Senhor. Mas antes de iniciarmos a mensagem, eu quero falar a respeito do sorteio do programa hoje. Um livro, A Quem Honra, Honra. Nós temos que honrar, né, as pessoas. Você sabia disso? Que nós temos que honrar as pessoas, honrar aqueles que amamos. E quem não gosta de ser honrado? Então, este livro aqui, ele exercita a gratidão e a valorização do próximo. Você já honrou alguém hoje? Você já honrou alguém ao longo da sua vida? Então, este livro fala um pouquinho dessa gratidão, em exercitarmos a honra. Temos também um produto do Boticário, Cuide-se Bem, Cereja de Fases. Mais uma vez, né, um presente lá do Boticário, que eu comprei com carinho para entregar para alguém. E uma Baby Look feminina também. São esses 3 presentes. A Baby Look, o livro, A Quem Honra, Honra, de Messias Anacleto Rosa. E um produto de sabonete, né, um kit de sabonete do Boticário. Então, eu quero falar para você, se você quiser participar, fique na live. E se você também quiser ligar aqui na rádio, 3264-2018, ou mandar mensagem também, falar: olha, missionária, estou ouvindo o programa, eu quero participar do sorteio. E assim, você vai estar participando, seu nome vai ser colocado ali para o sorteio final. Palavra do Senhor, ela nos instrui, irmãos. Hoje a instrução para nós é nós olharmos como foi a vida de Esdras e nós sermos parecidos com ele. Quem não quer ser parecido com um escriba, né? Com um homem que era versado na lei, que ensinava a palavra do Senhor. Então nós vamos meditar hoje neste livro, capítulo 7. Na tradução hebraica, irmãos, Esdras e Neemias, eles formam um único livro, que é chamado de Esdras. Então, não tem Esdras e Neemias, só tem um livro que é chamado de Esdras, que está situado na 3ª seção da Bíblia hebraica, que é conhecida como Escritos. E em nossa Bíblia, Esdras e Neemias está logo após 1ª e 2ª Crônicas, né, que é conhecido como livros históricos para nós. E aqui nós vamos ver que a continuação da história, a partir do decreto de Ciro, que está registrado lá no livro de Crônicas, 2ª Crônicas, no capítulo 36, versículo 22 e 23, e é os mesmos versículos que se repetem lá em Esdras, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Então, Esdras, como eu já disse para os irmãos, em hebraico, Esra, ele havia nascido na Babilônia, ele era um filho do cativeiro, porque ele nasceu no cativeiro, e o desejo dele era conhecer a terra dos seus pais, Jerusalém. E ele fez aquilo que o Senhor estava colocando no seu coração para que ele fizesse, desempenhando a sua missão e levando a lei para o povo, para que fosse reconstruído, né, totalmente o templo lá em Jerusalém, lá em Jerusalém. Então, Esdras, ele foi um escriba de Israel, ele foi o primeiro, digamos assim, pregador bíblico, que tinha princípios de oração até os nossos dias de hoje. Um homem versado na lei, conhecedor da Escritura. Então, ele era um escriba na lei de Moisés, Moshe em hebraico, que o Senhor Deus de Israel tinha levantado. Esdras,
ele preparou seu coração para buscar o conhecimento, para cumprir a palavra e para levar também a palavra para o povo lá em Jerusalém. Então, ele ensinou em Israel e também ele aprendeu todos os estatutos para que ele pudesse ensinar. E nós tiramos uma mensagem muito bonita para nós, porque se nós queremos ensinar, nós temos que aprender as leis, os estatutos, nós temos que aprender tudo sobre a Escritura Sagrada, para não cometermos nenhuma heresia, não é verdade? Então, aquele que ministra a palavra, que maneje bem ela, que tenha, que seja como Esdras. Então, nós vamos fazer uma introdução aqui, que a palavra do nosso Deus seja aplicada ao nosso coração, ao seu coração que está nos ouvindo, e que esta mensagem venha florescer. Eu quero convidar você a prestar atenção em todo este contexto histórico, para que depois a palavra seja aplicada realmente, trazendo ela para nós, nossos dias atuais. E uma verdadeira fonte, né, que nós temos é a Escritura Sagrada. Não precisamos buscar outro recurso em outro lugar. Vamos começar então falando um pouquinho, já falei um pouquinho sobre Esdras, que ele era hábil na lei de Moisés, na lei de Moshe. Ele era descendente direto de Arão, de Aharã. Ele era descendente direto e ele tinha um coração preparado para buscar a lei do Senhor, para cumprir e também para ensinar os estatutos e os seus direitos. Devido a este papel, né, na restauração de Jerusalém, nós vemos aqui que ele levou em conta a sua chegada em Jerusalém, que foi em 458 a.C., e ele é considerado como o pai do judaísmo. Interessante, irmãos, que Esdra, ele significa ajuda ou auxílio, e Yahvé ajuda. Então, o que precisamos saber sobre ele? Que ele era um sacerdote, um escriba, que ele também foi um copista da lei de Moisés. Ele era um homem conhecedor. Ele conhecia a palavra e manejava bem ela, para que ele pudesse ensinar os seus irmãos. Todo sábado nós fazemos uma mensagem, eu leio, né, eu faço a aplicação da palavra, leio a palavra, e depois nós começamos a meditar nela, mas nós vamos fazer diferente neste sábado. Nós vamos fazer a exposição e a aplicação da palavra junto. Nós vamos ler o capítulo 7, eu leio um versículo, explico, leio outro versículo e vou explicando e assim por diante. Não vamos ter tempo para ler todos os versículos, porque o capítulo 7 vai até o versículo 28, são muitos versículos para nós analisarmos, então eu tentei colocar aqui alguns versículos que são mais, para que possamos dar uma continuidade melhor e chegarmos ao tema central da mensagem, que são mais importantes. Então vamos lá no capítulo 7, se você tem a sua Bíblia aí, se quiser abrir Esdras, fica logo após 2 Crônicas. Capítulo 7, versículo 1. Vamos ler do 1 até o 5. Depois destes fatos, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, chegou Esdras, filho de Zaraías, filho de Azarias, filho de Eucias, filho de Selum, filho de Sadoque, filho de Actobe, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maiarote, filho de Zacarias, filho de Ozi, filho de Bosse, filho de Abissui, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Quando nós iniciamos aqui, fala depois desses fatos. Que fatos são esses? São os que estão escritos lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, e também no livro de Esther, no capítulo 2, 1, e no capítulo 3, 1. Então, está lembrando fatos passados. Nós temos aqui um intervalo de cerca de 117 anos que tinha se passado
entre o término do primeiro templo e a viagem de Esdras até Judá. Então, o término do templo está lá no capítulo 6, versículo 15. E a viagem de Esdras está no capítulo 7, versículo 7. Mas nós vamos ver aqui uma genealogia. Interessante que nessa genealogia, ela toma 5 versículos do capítulo 7. Bastante, não é verdade? Mas essa linhagem aqui, ela não é uma linhagem representativa. Ela não menciona as gerações todas envolvidas. O cronista aqui, ele coloca dessa forma para que a gente possa ver a descendência dele final, que ele é descendente de quem? De Arão. Então, não temos uma exatidão nessa descendência. Aqui vemos 17 nomes. Em outro capítulo, nós vamos ver 22 nomes. Então, Esdras, aqui ele só para mostrar que ele era descendente. Ele era da linhagem de Aharon. E Esdras, ele era um sacerdote, um Cohen. Ele era descendente de Arão. E ele precisava cumprir a missão que o Senhor tinha dado para ele. Sem isso, o livro perde o significado. Porque aqui nós vamos ver a missão de Esdras. Neste capítulo, nós vamos ver a missão dele, que era chegar até Jerusalém. Versículo 6. Paramos no 5, vamos para o 6. Este Esdras subiu da Babilônia, era um escriba versado na lei de Moisés, dada por Iavé, o Deus de Israel. Como a mão de Iavé, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que pediu. A mão de Iavé, a mão do Senhor estava sobre ele. Então, a sua missão ia muito além da experiência, ia muito além da sua idade. Por quê? Porque Esdras, como sacerdote, como um escriba profissional, quem iria lhe conduzir nessa missão seria Iavé, seria o Senhor, porque a mão de Iavé estava sobre ele. Então, essa missão, ela teria sucesso. Um ponto que fica claro para nós em nossas vidas é que se você quer ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa, digamos, abençoada, você precisa que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Você quer ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa abençoada, você precisa que a mão do Senhor esteja sobre você. Esdras, em sua missão, né, de maneira implacável, ele sabia tudo a respeito da lei. E ele iria endireitar muita coisa lá em Jerusalém. Ele iria colocar em ordem. Por quê? Porque o povo estava pecando. O povo de Jerusalém estava tendo casamentos mistos. Eles realmente, não estavam se dando conta de toda a lei, de tudo aquilo que o Senhor Deus tinha deixado para que eles cumprissem todos os estatutos. Então, ele iria desempenhar essa viagem, Esdras, até Jerusalém, e ele seria fortalecido pela mão do Senhor. Ele também, aqui a palavra do Senhor nos diz, que ele fortaleceria a mão daqueles que já estavam ali, que aqueles que já tinham chegado lá há mais de 100 anos na companhia de Zorobabel. Por quê? Porque ele já tinha ido na primeira leva. Então, pessoas já tinham ido até Jerusalém. E Zorobabel, ele representava uma autoridade política do novo Israel. Descendente de Davi, Esdras, descendente de Arão, né? Então, eles tinham autoridade no novo Israel. Já pensou ser descendente, né? Uma linhagem, digamos assim, não sei se seria a forma correta, mas dizer uma linhagem real, né? Já pensou ser descendente de Davi? Ser descendente de Arão? E Esdras, ele foi chamado de mestre pelo cronista aqui em vários versículos dentro do capítulo 7. Capítulo 7, no versículo 6, 11, 12, 21 e 25. Então, realmente, ele era um mestre. Ele era um mestre da lei.
Ele era um escriba, ele era um homem qualificado. Ele era um homem, como diz no hebraico, muxar, né? Ele era muxar. Não estou conseguindo ainda, estou aprendendo um pouco de hebraico, é difícil para quem nunca teve. Isso é um desafio para nós, né? Às vezes nós temos medo de aprender algo e a gente fala assim, eu não vou conseguir. Mas eu me deparei muito nessa mensagem aqui com Esdras. Eu criei coragem e a mão do Senhor estava sobre mim, eu criei coragem. Então, se nós estamos desempenhando uma missão para o Senhor, nós temos sim que aprender. Temos que tentar, né? Temos que... E conseguimos. É só aplicar mesmo o estudo da palavra. Aqui, a palavra do Senhor no Salmo 45, Terrilim 45:1 diz assim, ó. Meu coração transborda num belo poema. Eu dedico a minha obra a um rei. Minha língua é a pena de um escriba habilidoso. Então, todo escriba era hábil. O salmista diz aqui. E por 8 vezes nós lemos que a mão de Deus, a mão de Yahvé, estava sobre ele, estava sobre Esdras. Eu vou fazer uma relação aqui, não temos tempo de ler todas essas passagens, mas depois você pode procurar aí na sua Bíblia. Não importa a tradução que ela está, você vai ver a mesma citação, porque nós estamos lendo a tradução da Bíblia de Jerusalém. A minha Bíblia é a Bíblia de Jerusalém. Então a tradução dela é a que mais se assemelha assim, com o hebraico, a tradução. Então, por 8 vezes nós temos aqui a mão do Senhor sobre Esdras, no capítulo 7, versículos 6, 9 e 28, no capítulo 8, versículo 18, 22 e 31, e no livro de Neemias, no capítulo 2, versículo 8 e 18. Olha quantas vezes o Eterno deixou registrado aqui que a mão dele estava sobre Esdras. Era o plano de Yahvé e ele iria realizar este plano. Levar Esdras para esta reconstrução do templo. Tudo está no controle de Deus, irmãos. Tudo, todas as coisas. O poder da vida está nas mãos de Deus. A morte está nas mãos de Deus. Os nossos benefícios, as nossas bênçãos, tudo está na mão de Deus. E Esdras, ele iria levar com ele um escrito real, dado, né, pelo próprio rei persa, para que ele pudesse fechar a boca de qualquer opositor que ele encontrasse lá. Ele iria ter um papel em suas mãos e iria falar assim, olha, aqui está a legalidade desta reconstrução aqui do templo. Então, o templo e o povo da Judéia, eles iriam prosperar. Nós prosperamos, irmãos, todas as vezes que nós aplicamos o nosso coração em obedecer a lei, obedecer a Deus, cumprir os seus mandamentos. Nós prosperamos todas as vezes que nós voltamos os nossos olhos para o Eterno. Não tem outra forma de você prosperar. Talvez você ainda não prosperou espiritualmente ou até mesmo materialmente, porque falta algo que você precisa fazer para o Senhor. Ou deixar de fazer algo que você está fazendo e desagrada ao nosso Deus. Não é simplesmente de qualquer forma que nós recebemos o favor de Deus. Entenda que nós, como filhos e filhas, nós temos direitos, mas nós também temos obrigações. Então a palavra do Senhor nos diz aqui que o templo e o povo da Judéia, eles iriam prosperar. Entendo isso. Por quê? Porque Esdras, ele iria colocar as coisas em ordem. Vamos ler o versículo 7. Subiram também para Jerusalém, no 7º ano do rei Artaxerxes, um certo número de filhos de Israel, de sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e doados. Aqui, irmãos, está falando assim, que iriam participar todas as classes ali do povo de Israel. Esdras capítulo 2, do versículo 1 e 70, mostra todos aqueles que nessa segunda viagem aqui, eles estão ali relatados. Quem eram essas pessoas? Os cantores, os porteiros. Então eles recebem um tratamento diferente.
essas classes aqui, elas são mencionadas para que nós possamos entender quem iriam participar. E essa viagem, ela durou cerca de 4 meses, saindo ali da Babilônia até Jerusalém. O favor, né, de Deus estava sobre Esdras, ele tinha um documento e isso iria ajudá-lo. Vamos para o versículo 8. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do rei. Versículo 9. Foi no 1º dia do mês que iniciou sua partida de Babilônia e foi ao 1º dia do 5º mês que chegou a Jerusalém. A mão benfazija de Deus estava sobre ele. A mão, né, de Deus estava sobre ele. Então, essa viagem, como eu já disse, durou 4 meses. E aqui diz que ele foi no 1º mês de Nisan, ao 5º mês de Abibe. Então, o nosso calendário, irmãos, ele é diferente do calendário judaico, né? Então, o 1º mês do calendário sagrado judaico, que é o mês aqui que nós estamos vendo de Nisan, que é mês de março e abril, até julho e agosto, Abibe, né? Então, ele iniciou essa viagem no 1º dia, no 1º mês do calendário judaico. 1º mês do calendário sagrado judaico, ele iniciou essa viagem. E a viagem, ela foi realizada sobre a boa mão do Senhor, companheiro e guia de Israel. Onde estava o povo de Deus, a mão do Senhor estava sobre eles. Aonde o povo de Deus estava enfrentando lutas, batalhas, a mão do Senhor estava sobre eles, para que eles pudessem ser vitoriosos. Então, a mão divina estava sobre Esdras, já disse e friso mais uma vez, 8 vezes no livro de Esdras e Neemias. E eles partiram do ano novo judaico, no 1º dia do calendário religioso judaico, tá bom? Vamos para o versículo 10. Pois Esdras tinha aplicado seu coração a prescrutar a lei de Yahvé e a praticar e a ensinar Israel os estatutos e as normas. Olha que lindo. Ele tinha aplicado seu coração a prescrutar a lei. Então, ele falou assim, eu vou para Jerusalém, vou colocar as ordens, colocar tudo em ordem. Vou colocar a lei do Senhor sobre o povo. Povo que estava cercado de pecados, o povo que estava ali com as suas fraquezas, necessitava da lei. A lei mosaica, ela estava sendo negligenciada. E toda vez, irmãos, que nós negligenciamos algo que Deus coloca em nossas vidas, que o Eterno coloca em nossas vidas, nós pagamos um preço, uma consequência vem. Toda vez que nós agimos de maneira errada, vem consequências pelos nossos atos. Mas aqui, né, diz que Esdras, ele iria efetuar aquela missão espiritual, ele iria ensinar, ele tinha estudos ali, não somente a lei, mas estudos envolvidos, a lei oral, o Talmud, as traduções orais, escritas, tudo isso ele ia aplicar ali para o povo. O povo precisava aprender. E que bom quando nós temos alguém que nos ensina a palavra verdadeiramente. Não é você pegar um versículo e analisar um contexto e ministrar algo fora do contexto. Dificilmente nós vemos hoje pessoas realmente explicando a palavra de Deus, olhando, analisando versículo por versículo e explicando a palavra como ela é. Eu já vi muitos pregadores que pegam um versículo e daquele versículo, ele fica naquele versículo, ele não explica todo um contexto, as pessoas ficam perdidas, não aprendem, mas vamos começar de nós, irmãos, estudar e meditar na palavra da forma correta. Então, essa comissão de Esdras, ela está no versículo 11 até o 26. Toda essa comissão, para que eles pudessem chegar até Jerusalém. Se Esdras era preparado para essa missão aqui, ele precisava então também de um documento
a ser colocada em suas mãos, para que ele pudesse chegar lá, ele não fosse impedido deste progresso. Então, o rei da Pérsia, Artaxerxes, ele deu este documento. Vamos ler, versículo 11. Eis a cópia do documento que o rei Artaxerxes entregou a Esdras, o sacerdote, escriba, sábio, intérprete dos mandamentos de Yahvé e de suas leis referentes a Israel. 12. Artaxerxes, o rei dos reis, ao sacerdote Esdras, secretário da lei de Deus, do céu, plena felicidade. Está aqui na Bíblia de Jerusalém. Em outra tradução, perfeita paz, ou paz perfeita. Então, aqui Esdras nos mostra nesse versículo que ele era um escriba de renome, ele era especialista, né, na lei mosaica, um servo do Deus dos céus. Será que nós podemos falar que nós somos servos do Deus dos céus? Será que você pode bater a mão no seu peito e falar, eu sou um servo do Deus dos céus? Eu sirvo ao Senhor. Eu medito na sua palavra. Eu aplico a sua palavra na minha vida. Eu cumpro todos os mandamentos, todas as ordenanças que o Senhor deixou. Então aqui o versículo destaca para nós também aqui esse título, Rei dos Reis, dado, né, a Artaxerxes, que se dirige a Esdras como secretário da lei de Deus do céu. Aqui fala, servo do Deus dos céus. Aqui desejando para ele essa paz perfeita, essa felicidade plena, para que ele pudesse chegar lá e fosse tudo bem, desse tudo certo. Vamos continuar, prosseguir, senão não vamos conseguir terminar aqui toda essa trajetória. Versículo 13. Dei ordem para todo aquele que em meu reino faça parte do povo de Israel, de seus sacerdotes ou levitas, e queira partir para Jerusalém, possa ir contigo. Imagina, né, o rei falando, quem quiser ir pode ir com você. Porque tu és enviado pelo rei e pelos seus 7 conselheiros, para vigiares sobre Judá e Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, que está em tuas mãos. Então, muitos judeus tinham ficado na Babilônia. Eles estavam adaptados a esta vida que eles tinham ali. E essa nova geração, ela estava preparada para voltar para casa. Então, este decreto aqui de Artaxerxes, ele estava proporcionando essa oportunidade para que eles pudessem retornar para Jerusalém. E foi designado quem? 7 conselheiros. Foram convocados para que eles pudessem aconselhar essa questão dessa missão de Esdras. Heródoto, ele chamou estes homens, esses nobres persas, como os mais altos conselheiros do rei. Então também eram homens em outro nível, sábios, para que pudessem aconselhar. Vamos para o versículo 15. E para levares a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros ofereceram espontaneamente ao Deus de Israel, que reside em Jerusalém. E toda a prata e o ouro que receberes em toda a província da Babilônia, além dos donativos espontâneos. Então, eles iriam levar também provisões. Eles não iriam somente levar a palavra lá, eles iriam levar provisões para o povo. E diz assim, que o povo e os sacerdotes oferecerem para o templo do seu Deus em Jerusalém. Então, esses donativos espontâneos, essas provisões que eles iriam levar para o templo do Senhor Deus em Jerusalém. Recursos abundantes seriam providos para que eles pudessem levar nessa viagem. Então, quem fez essas doações? Quem foram as pessoas que fizeram essas doações? O rei persa, os príncipes persas e também todo o povo. Os próprios judeus fizeram essas doações. A palavra do Senhor diz que até o próprio Esdras também fez a sua parte de doação. Então, todos os envolvidos naquela missão fizeram doações. Versículo 17. Com esse dinheiro, pois, cuidarás de comprar touros, carneiros, cordeiros, bem como todas as oblações e libações que os acompanhem e os oferecerá sobre o altar do templo do nosso Deus em Jerusalém. Então, este rei persa aqui, que não era costume deste povo,
Ele sabia que os judeus apreciavam o sacrifício de animais, que eles faziam esse tipo de sacrifício. Então, o judaísmo, nada é sem esse culto sacrificial, era sem esse culto sacrificial. Então, ele falou, olha, compra animais ali que você vai escolher para este sacrifício, para você fazer as suas ofertas pacíficas, as suas libações, né? As ofertas pacíficas eram o cereal, as ofertas de cereal, e as libações também acompanhavam o sacrifício de animais. Então, essa oferta teria que ser feita. Versículo 18, utilizareis o restante da prata e do ouro como vos parecer melhor, a ti e a teus irmãos, em conformidade com a vontade do vosso Deus. Então, Esdras, ele iria usar como ele quisesse o que sobrasse. Fora o sacrifício que iria ser feito, depois o que sobrasse, ele iria utilizar da melhor forma. E agora nós chegamos aqui no tema do programa, capítulo 7 de Esdras, versículo 27 e 28. É esta a viagem de Esdras de Babilônia até a Palestina. Vamos ler. Bendito seja Yahvé, o Deus de nossos pais, que inspirou assim ao coração do rei o desejo de honrar o templo de Yahvé em Jerusalém. 28. E que me fez obter o favor do rei e de todos os seus conselheiros e de todos os funcionários mais poderosos do rei. Quanto a mim, enchi-me de coragem, pois a mão de Yahvé, meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para que subissem comigo. Amém? Até aqui. Vocês viram que do versículo 18 eu já fui para o 27. Por que eu fiz isso? Porque senão não teremos tempo para chegarmos ao tema central do programa. Mas você, fica um dever de casa para você, meditar e estudar versículo por versículo. Faltou aí, ó, paramos no 18, faltou 19, o 20, o 21, até o 27, que é o que nós vamos iniciar aqui então. Então, em resposta de Esdras ao decreto desse rei aqui da Pérsia, Artaxerxes, foi para que ele realmente houvesse essa demonstração do seu caráter. Por quê? Porque se ele tinha esse decreto do rei, ele iria chegar lá e ele iria ter respaldo. Então, na nossa missão, Deus envia, Deus supre, Deus respalda e Deus capacita. Não é assim que nós falamos? Então, ele tinha um respaldo. Ele aqui estava agradecendo a Deus, aos patriarcas, e tudo aquilo que foi feito através do rei persa. Porque se não fosse por Artaxerxes, Artaxasta, né, em hebraico, ele não teria conseguido. Ele deu uma ordem, falou, pode ir, faça. Vou colocar aqui os conselheiros, vou te dar um documento legal. Então, nós vemos aqui a mão divina, deixando que o próprio rei persa deixasse que o povo saísse ali da Babilônia até Jerusalém. E Yahvé, então, ele está por trás de todos os bastidores da história. Ele endurece o coração, mas ele também faz com que aquele coração amoleça. Coração de pedra, ele transforma num coração de carne, não é verdade? Então, aqui, nós vemos plenamente esta influência divina no comando para que o povo pudesse retornar. Ele usou a vida do rei persa para que o povo pudesse retornar. O rei da Pérsia, ele foi generoso. Ele estava comprometido a embelezar o templo. Ele deu essas doações para que eles pudessem levar, para restaurar os vasos, para estabelecer o ritual novamente lá no templo e colocar todas as coisas em ordem. Esdras iria fazer isso, espiritualmente falando. Então, ele queria que o povo seguisse as determinações da tradição judaica. Ele iria ensinar isso para o povo. Estes privilégios, eles levam, irmão,
irmãos, nós a pensarmos da seguinte forma: não é nada para nossa glória, é tudo para a glória de Deus. A mão de Deus estar sobre Esdras para ele cumprir esta missão, ele iria desempenhar esta missão. Por quê? Porque o Senhor, ele precisava que alguém ensinasse o povo. Nada mais do que alguém muito habilidoso. Então, tudo que fazemos para o Senhor, nosso Deus, é tudo para a glória dele. Não é para a minha glória, é para a glória do Senhor. Não é para a nossa glória. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. E quantas pessoas estão fazendo para a sua própria glória? Quantas pessoas estão fazendo, ministrando a palavra para a glória dela? Não vemos a glória de Deus na vida daquela pessoa, nas suas atitudes, não vemos a glória de Deus. Não vemos o manifestar da glória de Deus na vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela está trazendo para ela a glória. A glória, irmãos, é para o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, por isso que este versículo aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, qualquer coisa que façais, quer comais, bebais, ou qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Tudo para a glória do Senhor. Então, vamos honrar a Deus com excelência, com gratidão, vamos dar o melhor para Deus. Eu me lembro que certa feita na igreja nós fizemos um bazar, e neste bazar beneficente tivemos várias arrecadações. E eu pedi alimentos não perecíveis para as pessoas e levaram feijão carunchado. Misericórdia, quem come feijão carunchado? Eu falei assim, eu não como feijão carunchado, vou tirar isso. Levaram um ventilador, só tinha um problema, o ventilador não tinha hélice. Quando nós façamos para a glória dele, irmãos, vamos fazer com excelência, vamos fazer o melhor para Deus. Amém? Então vamos honrar a Deus com excelência. Até mesmo, como eu disse, Esdras contribuiu. E está escrito lá no capítulo 7, versículo 20 e 21, a contribuição dele. Então, este amor constante de Yahvé, esse Hesed, este amor do Senhor por nós, levou esse mesmo Deus que nós servimos a libertar o povo, a alcançar ali, né? Esdras alcançou o favor do rei persa para que pudesse reconduzir o povo a Jerusalém. Então, sem o Eterno nós não somos nada, irmãos. Sem Ele nós não somos nada. Tudo vem do Senhor. Eu li em um livro esta semana, estava escrito assim, ó, sabemos que nada somos, mas Yahvé nos ajuda a ser algo ou alguém. Então, Ele nos ajuda a sermos alguém. Olha a sua vida, da onde você veio, da onde o Senhor te tirou, para o que você é hoje. Amém? Bendito seja Ele. Então, a mão orientadora de Yahvé estava sobre Esdras, um intérprete da palavra de Deus, um professor da lei em Jerusalém. E em termos do Evangelho de Cristo, de Yeshua, nós também podemos aplicar esta palavra, irmãos, porque Esdras, ele iria levar a palavra lá, levar o Evangelho, né, digamos assim, para o povo, né, levar a lei de Deus, mas eu estou aplicando aqui como o Evangelho de Cristo. Então, ele iria fazer o Deus Todo-Poderoso conhecido entre eles. E nós, como servos, como filhos e filhas de Deus, nós temos que fazer o nome do Senhor também conhecido. Nós somos convocados hoje a fazer o mesmo trabalho de Esdras. Você é convocado a fazer este trabalho, a fim de tornar a palavra de Deus conhecida. Será que você faz isso no seu dia a dia, nas suas redes sociais? Será que você leva a palavra de Deus para os seus vizinhos, para o seu próximo? Será que as pessoas olham para você e eles falam assim, aquele ali é uma pessoa, ele age como um filho de Deus? Será que as pessoas olharem para você, ver a presença do Senhor Jesus, de Yeshua na sua vida? Então, Esdras, ele tinha essa consideração também pelo rei. Ele fala assim, ó, quanto a mim, enchi-me de coragem, pois a mão de Yahvé, meu Deus, estava sobre mim. Então, a graça, o favor, a proteção, a capacitação, tudo vem do Senhor.
Esdras, ele decidiu se dedicar no estudo da lei, praticar a lei e ensinar os seus estatutos de juízes em Israel. Agora eu faço 3 perguntas para você, que eu fiz para mim mesmo no final dessa mensagem. Se você depende do Senhor, se você cumpre a vontade divina, você gostaria de ser um Esdras? Você já encontrou algum Esdras na sua caminhada? Eu encontrei. Amanda já olhou para mim. Amanda já até sabe quem eu vou falar. E é verdade, muitas vezes nós encontramos Esdras na nossa vida que muda a nossa história, nos faz aprender algo novo. Será que você quer ser um Esdras na sua geração? Como a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, tomei coragem. E reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Na sua missão, Deus também vai reunir pessoas para te ajudarem. Com toda certeza. Na minha missão, estão comigo aqui as pessoas que escutam o programa, as pessoas que ofertam com amor, em excelência, dão o seu melhor para fazer essa oferta. Agradeço ao meu esposo que está aí na live, que me auxilia. Tem sido motivação para mim, eu vejo ele como um Esdras. Já pensou? Que honroso, né? Você vê uma pessoa como alguém que entende a palavra e que manuseia bem a palavra do Senhor. Então, irmãos, fica para nós. Nesta manhã, a boa mão do Senhor está sobre nós. Vamos até o final da nossa missão. Amém? E se essa mensagem falou o seu coração, vamos orar comigo? Vamos fazer uma oração, que estamos quase encerrando já o programa. Soberano e eterno Deus, louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos por esta mensagem, Pai, do livro de Esdras. Aprendemos que a tua boa mão, Senhor, está sobre nós em nossa missão. Que sejamos como ele, Pai. Que possamos, meu Deus, aprender a tua palavra, que possamos também levar esta palavra, Pai, para os corações das pessoas que necessitam, Senhor. Visita-nos, Senhor, com a tua graça e o teu favor. Concede-nos, Pai, a tua bênção em nossa missão, Pai, em nossa jornada, em nossa caminhada de fé. Assim eu peço e oro em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Nós vamos fazer agora, irmãos, uns papeizinhos para o sorteio. E eu quero pedir para minha filha me ajudar rapidinho, em 2 minutinhos. Eu retorno para dar a bênção final para você. Não sai daí não, tem a bênção apostólica. E nós vamos fazer o sorteio. Deus seja louvado, irmãos. Todo sábado nós estamos aqui e nós precisamos da ajuda de vocês, amém? Você que quer ser um contribuinte, uma pessoa que oferta para o programa, para nos ajudar, faça um voto com o Senhor, fala assim, eu vou ajudar a missionário durante 3, durante 6 meses, e eu sei que Deus vai me abençoar por isso. Eu vou deixar aqui o Pix para você fazer, se você assim desejar nos ajudar na minha missão, amém? Eu quero deixar aqui para você. Anote aí, se você tiver um papel, anote o número desse CNPJ. 64.146.014. Na verdade não tem o ponto, né? Mas eu estou colocando aqui, barra 1000 ao contrário 09. Vou falar de novo. 64.146.014. 1000 contra, 1000 ao contrário, 09. Amém? E você vai estar nos ajudando a pagar a rádio aqui, esse estúdio que nós usamos aqui todo sábado. Vamos fazer o sorteio, então?
Quem será que vai ganhar? Quero agradecer a todos vocês que participaram conosco. Quero agradecer a participação de todos que estão nas plataformas, estão nos ouvindo pela rádio. A irmã Josefa, que ligou aqui na rádio. Um beijo, irmã Josefa. A dona Dita, que ligou aqui na rádio. A dona Dita. Vamos ver quem vai ganhar hoje esse presente. A irmã Érica que ganhou. Amém? Vamos então, irmãos, faz assim com a sua mão para você receber a bênção final. Vamos encerrar o programa. Nós só temos um espaço aqui de 1 hora. É a dona Dita que ligou aqui na rádio, mandou um abraço para todos nós. Pede oração para ela e para os filhos. Amém? Que o grande amor de Deus, a misericórdia do Pai, o perdão dele te alcance e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida. Amém? Que o Senhor abençoe você abundantemente e que te prospere. E gostaria de falar para você que se a mão do Senhor permitir, se Ele nos permitir, sábado que vem estaremos aqui 9 horas da manhã. Fiquem com Deus. Shabbat Shalom. Chegamos ao final do programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie. Vamos para o breaking e rapidinho a gente volta. Não sai daí. Rádio Banda 1 FM 92.